Atenção, este vídeo tem spoilers. Tem alguns clássicos do cinema que eu me sinto na obrigação de rever. Em especial aqueles que eu só tinha visto uma vez na vida durante a adolescência, que foi a época em que eu comecei a me apaixonar mais por filmes. Primeiro porque depois de tantos anos eu acabo esquecendo de muita coisa dessas obras. E segundo porque agora eu posso rever esses clássicos com um olhar bem mais atento e crítico, fazendo com que eu aprecie essas obras muito mais. Pois bem, até algumas semanas atrás, um desses títulos era O Exorcista, de 1973, e dirigido por William Friedkin. Oi, eu sou o Max Valarezo e eu te conto que eu só tinha visto essa obra-prima chamada O Exorcista uma vez na vida, e foi tipo 15 anos atrás. Por isso, há algumas semanas eu decidi rever o clássico e me aprofundar mais nele. Aqui a gente vê como uma garota chamada Regan é possuída por um demônio e como dois padres tentam salvá-la. E dessa vez eu consegui apreciar o filme para além das partes chocantes que tinham me marcado. A fotografia naturalista, a qualidade dos efeitos especiais práticos e também o rico desenvolvimento dramático dos personagens, em especial o do Padre Karras. Mas quando acabou o filme eu também fiquei um pouco confuso porque eu tava sentindo falta de uma cena específica. Onde diabos estava a cena em que a Regan descia as escadas de costas? Esse é um dos momentos mais famosos do filme e eu tinha muito claro na minha memória que isso acontecia. Então eu até cheguei a voltar no filme pra ver se eu não tinha me distraído numa parte e perdido essa cena, mas não, realmente não tava lá. E aí eu fiquei tipo, como pode um negócio desse? Isso não foi invenção da minha cabeça, né? Então, obviamente, eu fui pesquisar sobre o filme. E foi só aí que eu descobri que O Exorcista tem duas versões. A original, que estreou nos cinemas, e a versão estendida lançada nos anos 2000, com mais ou menos 10 minutos adicionais. E que virou a versão tida como a definitiva. E aí então a verdade se revelou para mim. Eu entendi que a versão que eu tinha visto pela primeira vez lá na adolescência e que ficou na minha cabeça todos esses anos, era a versão estendida dos anos 2000 e não a original, que foi a que eu assisti algumas semanas atrás. Então é claro que eu fui correndo para ver quais são as diferenças entre os dois cortes de O Exorcista. E quanto mais eu analisava, mais eu sentia que as mudanças da versão estendida são tão significativas que elas chegam a alterar o jeito que eu enxergo essa história. Como assim? Eu já te conto, mas antes eu já peço para você deixar aqui o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos no futuro. E eu também lembro que você está perdendo um monte de conteúdos exclusivos que eu preparo para nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do e-mail, tem lives exclusivas e tem também o nosso Cineclube Entreplanos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Inclusive, nesse último final de semana, a gente fez o Cineclube de O Exorcista, e foi fantástico, deu muita gente, e saiu um monte de análise incrível sobre esse filme. Então, se você também quiser acessar esses conteúdos exclusivos e ajudar a financiar o nosso trabalho, você pode entrar também na nossa comunidade de apoiadores. O link da nossa campanha tá aqui embaixo na descrição. Mas agora voltando para O Exorcista. Afinal, quais foram as mudanças feitas para a versão estendida? Será que elas melhoraram ou pioraram essa obra-prima do terror? Vamos olhar mais de perto para descobrir. Durante décadas, O Exorcista tinha somente uma versão, a que estreou nos cinemas em 1973 mesmo. Só que nos bastidores já se sabia que o filme poderia ter sido diferente. Que o diga o William Peter Blatty, o autor do livro original de O Exorcista e autor também do roteiro do filme. Durante o processo de edição, ele e o diretor William Friedkin tiveram fortes debates, porque o Friedkin decidiu cortar algumas cenas. O problema era que o roteirista achava que duas delas eram essenciais. Uma com os dois padres conversando na escada e outra com o padre Dyer virando amigo do agente Kinderman, que originalmente ia ser a cena final. Mas o Friedkin mudou de ideia em relação a esses trechos, então ele foi irredutível e cortou, mesmo com os protestos do Blatty. E é inegável que essa versão dele funcionou perfeitamente, porque O Exorcista foi um sucesso colossal de bilheteria. Mas, segundo o próprio Friedkin, a amizade dele com o Blatty ficou danificada, já que depois os dois ficaram sem se falar durante muitos anos, de tão chateado que o Blatty tinha ficado com o corte do filme. E isso que teve outras cenas deletadas do filme que ainda viraram quase que lenda urbana. Por exemplo, durante anos circularam notícias de que eles tinham gravado uma cena em que a Regan descia as escadas de costas. Mas no fim das contas, essa cena acabou sendo excluída do filme, o que aumentou ainda mais a aura de mistério em torno dessa produção tão polêmica. E assim passaram as décadas, com O Exorcista sendo cada vez mais apreciado como um dos melhores filmes de terror de todos os tempos.
Mas a história não acaba aí, porque no ano de 2000 o longa voltou aos cinemas num novo corte, apelidado de A Versão que Você Nunca Viu. E sim, ela trazia várias das cenas que tinham sido deletadas da versão original, incluindo as que deram briga entre o diretor e o roteirista. E depois que esse novo corte chegou nos DVDs, aí sim ele passou a ser tido como a versão definitiva. Mas então, o que aconteceu nos bastidores para que o filme fosse relançado desse jeito? Bom, segundo o próprio Friedkin, foi principalmente porque o Blatty nunca se conformou com as cenas deletadas e pediu mais uma vez que o diretor reconsiderasse a ideia de lançar uma versão estendida. E dessa vez, o Friedkin acatou o pedido. I really put it back for him because I feel and felt that I owe him a lot. He wrote this thing, he created it, gave it to me. And as I got older, I become somewhat less arrogant. And I felt that he should have the version of the film come out that he wanted. E já que o diretor ia adicionar de volta essas cenas que tinham dado briga com o Blatty, por que não aproveitar e já fazer outras mudanças também? Foi assim que a versão estendida ficou com tantas mudanças que ela acabou justificando o relançamento como uma nova versão desse clássico. E eu não tô exagerando quando digo que essas mudanças mudam a forma como a gente enxerga O Exorcista. E não necessariamente muda pra melhor. Beleza, eu até gosto de algumas das cenas novas. Por exemplo, a dos primeiros exames médicos da Regan. Na versão estendida, a gente vê a Chris levando a Regan pro médico bem mais cedo. E lá, a Regan se comporta de forma mais agressiva do que de costume, o que começa a indicar que ela tá passando por mudanças estranhas. E isso não estava na versão original. Nela, o primeiro indício de que a Regan tá agindo diferente vem mais tarde, na cena da festa, quando ela aparece do nada para dizer que um dos convidados vai morrer e, em seguida, urinar na frente de todo mundo. É uma cena chocante e que funciona muito bem. Mas eu acho que ela se fortalece ainda mais quando a versão estendida coloca lá na frente a cena do primeiro exame médico, porque ela cria uma progressão melhor pro horror. Ela funciona como o primeiro degrau na hora de indicar que a Regan tá mudando. E depois, quando vem a cena da festa, a gente sobe mais um degrau e vê que o quadro piorou ainda mais. É uma ótima forma de traduzir a aproximação lenta do demônio, criando um senso crescente de inquietação. You're gonna die up there. Outra adição da versão estendida que eu gosto é aquela com a Regan descendo as escadas de costas. O Friedkin tinha escolhido deixar ela de fora da versão original principalmente porque dava para ver os cabos usados para sustentar a dublê. Mas no final dos anos 90, a computação gráfica tinha avançado tanto que agora era possível remover digitalmente esses cabos com muita facilidade. E então o Friedkin decidiu disponibilizar pela primeira vez na versão estendida a cena que quase tinha virado lenda urbana. Porém, era uma versão reduzida, porque eles chegaram a filmar trechos da Regan mostrando uma língua bizarra e engatinhando pela sala, imagens que ficaram de fora da versão estendida. O que restou então foi isso aqui. E veja bem, eu não acho que a execução foi perfeita. Por um lado, eu acho que ela fica apressada demais, talvez porque não queriam que a gente olhasse por tempo demais e percebesse como o truque foi feito. Mas, por outro lado, é inegável que isso traz, sim, um impacto de horror muito grande. Não é à toa que eu acabei sentindo falta dessa imagem quando eu vi a versão original recentemente. É uma cena que exagera ao máximo o terror sobrenatural para criar um instante como a gente nunca tinha visto antes no cinema. E essa força de horror por si só justifica a inclusão da cena na versão estendida, sem sombra de dúvidas. Então, massa, essas cenas adicionais eu curti, mas infelizmente eu não posso dizer o mesmo das outras mudanças da versão estendida. Começando pelos novos rostos do demônio. Na versão original, se você prestasse atenção, você notava em certos momentos um rosto bizarro pipocando na tela. Esse aí é o Pazuzu, o demônio que invade o corpo da Regan. E ele só aparecia assim rapidinho 2 vezes no filme inteiro. Era uma escolha de edição brilhante que indicava sutilmente a presença de algo horrendo, mas que não deixava a gente contemplar de verdade a face do medo. Por serem aparições raras e breves, o Pazuzu parecia algo no limite da nossa compreensão. É o horror percebido instintivamente, mas que nunca sai das sombras para se revelar por completo. Mas aí vem a versão estendida e insere mais aparições do rosto do Pazuzu. Às vezes é que nem no original, com um plano inserido rapidamente no meio de outro. Só que outras vezes são inserções que chamam demais a atenção. Por exemplo, nessa cena da cozinha, originalmente a gente só via a Chris no escuro.
Mas no relançamento, eles colocam o Pazuzu ali do lado, como se a cena não estivesse tensa o suficiente ou como se não tivesse ficado clara a presença da entidade maligna. Aí depois piora. Numa cena em que os médicos conversam com a Regan, a gente vê na expressão dela que quem tá no controle agora é o demônio e não a menina. É um ótimo trabalho de atuação da Linda Blair que convence por si só. Mas o que é que eles fazem na versão estendida? Usam gráficos digitais para colocar o rosto do Pazuzu em cima do da Regan. E fica pior. Não só porque é mais uma escolha redundante, mas também porque o digital destoa da textura real que a gente vê nos efeitos especiais práticos no restante do longa. Então, nessa ânsia de criar momentos mais chamativos com o rosto do Pazuzu, a versão estendida banaliza uma imagem poderosa e perde parte do que fazia as aparições do demônio serem tão perturbadoras no original. E agora chegou a hora da gente discutir as cenas que deram briga entre o Friedkin e o Blatty. Como será que elas mudam o filme? Vamos começar com a cena dos padres conversando na escada. Depois que eles fazem uma primeira tentativa de exorcismo, eles pausam e descansam do lado de fora do quarto. Na versão original, esse era um momento breve de silêncio, até que o padre Merrin se levantava para ficar sozinho um pouco. Mas a ideia inicial era que tivesse aqui um diálogo, que foi restaurado na versão estendida. É uma conversa curta, mas com um conteúdo importante. Nela, o padre Karras pergunta ao Merrin por que, de todas as pessoas do mundo, o demônio escolheu possuir justamente essa garota indefesa. E aí o Merrin dá a teoria dele. I think the point is to make us despair. To see ourselves as animal and ugly. Uai, mas se essa é uma conversa tão importante, por que ela ficou de fora da versão original? Eu vou deixar o próprio diretor explicar. Because I felt that statement of what it's all about was inherent in the whole film. Bill always felt that it needed to be stated. And I said, Bill, I can't include it because the whole movie is saying that. E quer saber? Eu concordo com o Friedkin. A versão original é brilhante na forma sutil de trazer o tema da perda da fé e da redescoberta dela em frente ao mal. Quando a gente analisa a relação entre os adultos e a Regan, quando a gente presta atenção nos arcos dramáticos de cada personagem, a gente percebe as intenções do demônio de criar desespero em todo mundo por meio da menina. Mas aí vem essa cena adicional e entrega tudo isso mastigadinho pro público. Veja bem, não chega a ser uma cena péssima, mas eu acredito que o horror do filme fica assim mais poético e intrigante sem esse diálogo entre os padres. E a outra parte que deu briga foi aquela que originalmente seria a cena final do filme. Na primeira versão, depois que o padre Karras se sacrifica pela Regan, a gente vê o padre Dyer indo às escadas onde o amigo dele morreu. E lá ele fica refletindo sobre os eventos tenebrosos que acabaram de acontecer. Aí o filme acabava. Mas a ideia inicial era diferente. A gente veria o padre esbarrando com o policial Kinderman para que os dois começassem a conversar sobre cinema e combinassem de ver um filme juntos, indicando assim o início de uma amizade. Mas o diretor Friedkin decidiu cortar esse final, chateando assim o Blatty, porque o autor queria que o filme terminasse com um tom positivo. O que é compreensível, já que O Exorcista, no fim das contas, é um filme sobre o valor de redescobrir a fé e de como o bem pode vencer o mal, por mais difícil e doloroso que seja o embate. Só que, particularmente, eu também não curto esse final mais feliz. Beleza, eu concordo que O Exorcista traz no final uma mensagem de esperança. Mas esperança não é a palavra que resume a experiência do filme. Não, a experiência de O Exorcista se define pelo horror que ele traz e como esse horror desperta uma pontadinha de esperança. A essência do filme está nesse equilíbrio entre o desespero e o otimismo. Um equilíbrio captado perfeitamente pela conclusão com o padre Dyer olhando as escadas. Ela traz um senso de melancolia, reconhecendo que o bem venceu, mas a um preço alto demais que levou embora 3 vidas. Só que essa melancolia toda é jogada fora quando você acrescenta aquele final bonitinho dos dois caras virando amigos. É uma mudança de tom que parece drástica demais. Se fosse para escolher uma imagem que representa o estado emocional em que o exorcista me deixa, não seria essa aqui. Seria essa aqui.
Tá vendo então como as mudanças da versão estendida transformam a experiência de O Exorcista? Claro, não chega a parecer um filme completamente diferente, mas são detalhes que mudam certos aspectos dessa obra. E por mais que eu goste de algumas dessas alterações, as outras acabam pesando demais o filme para uma direção que me parece inferior à versão original. Por isso, se eu tivesse que escolher uma das duas versões como a minha favorita, eu não escolheria a estendida, eu escolheria a primeira. E é muito doido admitir isso, porque eu só vi a versão original pela primeira vez algumas semanas atrás. E ainda bem que eu finalmente vi esse corte. Não só porque me apresentou uma versão ainda melhor de um filme que eu já adorava, mas também porque me fez apreciar ainda mais porque O Exorcista é tão apavorante até os dias de hoje. Galera, muito obrigado por terem conferido esse vídeo sobre um clássico tão amado do terror. Lembrando que se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês podem entrar na nossa comunidade de apoiadores, como eu já comentei, ou se não puderem ajudar a gente todos os meses, vocês podem usar o botão de Valeu Demais que tá aqui embaixo do vídeo. Ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Além disso, se quiserem também me acompanhar nas redes sociais, é fácil, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.